Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Então vamos convidar os nossos autores de hoje, Heloísa Starling, Miguel Lago e Nilton Binotto. A jornalista Josane Faleiro chama os convidados para o palco. Eles falam sobre o livro Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise, da Companhia das Letras. De trás de uma cortina vermelha saem os convidados Miguel Lago, Nilton Binotto e Heloísa Starling, que se sentam em poltronas no palco. Bom, boa noite a todos e todos. Nilton cumprimenta o público. Em frente aos convidados está exposto o livro Linguagem da Destruição. A capa tem o fundo preto com um texto em laranja e branco. Na parte superior, duas formas geométricas fazem alusão às cúpulas do Palácio do Congresso Nacional. Mas eu queria agradecer então duplamente ao Afonso, primeiro pelo convite de hoje e também por ter mantido, né, a vida cultural acesa mesmo, né, em tempos de pandemia na internet. Isso eu sei que foi muito importante para muitas pessoas, então eu queria agradecer ao Afonso e toda a equipe, naturalmente, do Sempre um Papo, que nos reuniu aqui, porque justamente essa é a primeira vez que esses autores se encontram fisicamente. Esse livro foi desenvolvido não apenas virtualmente, mas de fato, né, a primeira vez que eu vi o Miguel, né, em carne e osso foi ontem, quando ele chegou a Belo Horizonte, porque todo o trabalho anterior foi feito, né, de forma virtual. Apenas antes de passar a palavra para eles, né, os dois vão falar, eu vou falar um pouquinho só, e para depois abrir para as perguntas, né, para a sala. A história desse livro é muito simples, mas, né, tem uma peculiaridade, que ela começou numa conversa minha e da Heloísa, porque eu havia feito, enfim, uma conferência, a gente, né, troca figurinhas, como se diz, o tempo todo, né, mandei, ela falou, tem uma conversa aí que vinha junto já, que nós já tínhamos, né, essa conversa, e ela animou-se, como sempre, os que aqui conhecem a Heloísa sabem que a Heloísa se anima sempre, né, então ela, né, enfim, falou, olha, quem sabe, né, enfim, nós fazemos alguma coisa a partir desse começo. Né? E depois, conversando, nós descobrimos que tinha um autor, que nenhum dos dois conhecia pessoalmente, né, mas que repetia... Mas que a gente lia, né, Nilton? Exatamente. Nós líamos, né, e que era um pouco, né, como um filme antigo, que eu gosto muito, que é, né, Nunca te vi, sempre te amei. Né? Então foi um pouco isso com o Miguel, né? Nunca havíamos encontrado ele, mas ambos líamos o Miguel, né? Discutíamos as coisas que ele havia publicado, então... Né? Heloísa teve a ideia e falou, por que a gente não chama o Miguel? Eu falei, ótimo, porque eu já tinha tido uma conversa, mais de uma conversa com o Miguel, né? Enfim, pelo Zoom, e aí pegamos o Miguel, né? Olha, vamos fazer uma coisa junto, ele topou, e assim começou o livro. Né? Começamos a discutir, a conversar, fizemos uma proposta, né, do livro, né, enfim, para a Companhia das Letras, e a partir daí o livro, enfim, se desencadeou, né, dessa ideia da Heloísa, né, que tem uma ideia todo dia, né, se deixasse ela fazia. É porque só tem 24 horas, coitada, então ela é um pouco constrangida, né, nos trabalhos dela. Mas a partir daí nós então, resolvemos fazer esse livro, né, o produto está aqui com vocês, e aí tem uma figura que entrou no meio do livro, que foi o nosso editor, Otávio Marques. Comprou. Vamos Otávio falar Marques. mal dele para todo mundo aqui. Vamos falar, ele é péssima pessoa, gente. Mas o Otávio comprou a ideia, né, o editor da Companhia das Letras, e ele teve um papel quase que de um quarto autor. De tal maneira, ele nos ajudou mesmo, né, porque ele é muito experiente, muito legal, e realmente deu, né, assim, é um quarto autor que não apareceu na capa. 3 homens na plateia assistem atentamente. Fizemos o livro juntos e que estamos aqui hoje fazendo esse lançamento presencial, o primeiro lançamento presencial do livro, né, que tem uma peculiaridade que são 3 olhares em torno de uma grande convergência.
aquilo que nos motivou, mas já num ponto de vista mais teórico, foi desde o início a percepção de que havia um objeto comum nas nossas reflexões, que é, né, o que está no título do livro, que é a destruição. Quer dizer, processos que não ocorrem só no Brasil, né, mas processos contemporâneos, no caso, que estão ocorrendo no Brasil e que, né, tem na destruição, digamos assim, o seu sentido. Ao mesmo tempo, tínhamos consciência de que um olhar só, né, ainda mais no tempo presente, dificilmente descortina o sentido total de um objeto. E aí, né, uma ideia que surgiu foi justamente a de olharmos para esse mesmo objeto de 3 pontos de vista diferentes. Havia uma convergência muito forte e apostávamos que, fazendo esse giro de olhares, né, em torno de um mesmo objeto, nós enriquecíamos a visão do objeto sem termos a pretensão, em momento algum, de oferecer uma análise total do tempo presente. Nenhum de nós, nem os 3 juntos, nunca imaginávamos que iríamos oferecer para os nossos leitores uma chave completa, né? Até porque, né, o tempo presente ele é sempre muito desafiador desse ponto de vista. É sempre muito difícil abordá-lo, né? Sempre a história, né, a Heloísa sempre brinca muito, acertar no passado é fácil. Né? Acerta a data, né? Quer dizer, quando... Acerta a data nem sempre, né? Nem sempre, mas para isso é que existe a pessoa que no livro faz, né, essa checagem para a gente, porque, enfim... Mas historiador é bom para prever o passado. Prever, Heloísa previu um golpe outro dia em 64, mas de uma forma fulminante. Escreveu um livro, inclusive. Não, você viu o golpe ontem que eu previ em 64? Pois é, em 64, escreveu um livro já, né? Faço aqui propaganda, aproveito, senhor das Gerais, os senhores das Gerais, né? Mas, então, nós nunca tivemos essa pretensão, nem acreditamos que, de um ponto de vista metodológico, seja possível oferecer uma espécie de visão de conjunto de acontecimentos presentes. Nós os estamos vivendo ainda, e o grande desafio é oferecer visões que possam ser compartilhadas, né, com os leitores, com vocês essas noites, que possam ser discutidas. Nós vamos ter tempo para pergunta, por isso mesmo é essencial, né? E que, no entanto, sejam, ao mesmo tempo, uma tentativa de compreensão, né, do que está acontecendo. Então, essa é a estratégia que nós bolamos, desenvolvemos, né, uma historiadora, né, um cientista político e alguém que vem, né, um professor de filosofia, que é o meu caso. Né? Então, foi a partir desses 3 olhares que nós procuramos, né, assim, oferecer algo, né, reflexivamente sobre, né, esse objeto. Né, objeto que nos pareceu, digamos assim, difícil de ser contestado, que é o grau de destruição que nós estamos assistindo, né, na cena pública, né, do patrimônio público, né, do patrimônio do país, enfim, o patrimônio biológico do país, e por aí vai. Então, esse livro é a síntese dessa procura, né, desse desejo, né, de pensar. Bom, nossa dinâmica aí, hoje muitos aqui são habituês do Sempre um Papo, então nós teremos por em torno de 1 hora, né, de conversa, nós vamos, né, seguir um pouco, né, a dinâmica do livro, conversar um pouco e depois, claro, conversar com vocês também, com aqueles que assim o desejarem. Né? Manda o Miquel falar. Não, eu te prometi que as coisas difíceis eram para você. Então, falar não, primeiro senhor, é sempre mais difícil. Você podia ser gentil com as moças, né? Dá dificuldade para o Miquel. Então tá. Bom, então vamos seguir. O primeiro capítulo é do Miguel. Né, exatamente. Já que o primeiro capítulo é do Miguel, né, o Miguel então começa a falar, depois nós passamos para a Heloísa. Miguel. Bom, obrigado por nos receberem aqui no Sempre um Papo. É uma honra estar aqui em Minas. Sou carioca. O cientista político Miguel Lago assume o microfone. Para mim é enfim, quando eu recebi esse convite do Newton e da Heloísa, eu fiquei, né, feito um pinto no lixo, assim, fiquei feliz da vida, porque realmente, né, eu já lia muito vocês dois, então para mim era uma honra extraordinária poder escrever com vocês. E eu acho que é isso, né? A gente partiu dessa ideia comum da destruição, da gente entender que o Bolsonaro, né, ele disse isso logo no início do governo dele, né? Ele disse que ele não vinha para construir nada, né? Ele não sabia o que ele ia construir, né? Ele tinha que desconstruir muitas coisas, ele usou esse termo,
que mostra que ele é, né, foi aluno do Derrida, ele realmente tem um desenvolvimento, né, muito, muito forte, muito sólido, mas tem que desconstruir tudo que está aí para depois alguém construir. Então, assim, não é com ele a construção, o que tá no caminho dele é a destruição. E isso ele cumpriu com qualidade, inclusive, né? Foi uma promessa de campanha que ele, de fato, tem destruído todo o Estado administrativo brasileiro. Uma jovem mulher na plateia escuta a fala de Miguel. Do atentado à democracia, às instituições democráticas, que é evidente, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda ainda, né? Quer dizer, de você tentar destruir qualquer tipo de institucionalidade, né? E aí eu acho que, bom, a Heloísa fala isso muito, né? Que a ditadura militar, com todos os seus defeitos e todos os seus problemas, havia algo de construção institucional na ditadura militar, né? Havia uma visão de país que a gente discorda, que tudo mais, mas existia alguma institucionalidade. No Bolsonaro não há qualquer institucionalidade, né? Então a destruição do Estado administrativo é a destruição do tecido social, então a destruição das ONGs, dos movimentos sociais, é a destruição do politicamente correto, então inclusive de convenções sociais que nós temos para viver em conjunto. É basicamente tudo que coloca um freio, né, na nossa capacidade como indivíduos de exercer o poder sobre outra pessoa, ele está tirando da gente. E isso ele fez muito bem, e eu acho que grande parte da resiliência e da força que o Bolsonaro tem está justamente aí, nessa autorização que ele fala, né? No 7 de setembro foi muito curioso, porque os bolsonaristas disseram muito, né? Gritavam esse lema, eu autorizo, como se o povo estivesse autorizando o presidente a fechar o STF, ou enfim, dar um golpe. Mas eu acho que o Bolsonaro, todo dia, desde a eleição dele, o que ele está dizendo para toda a população brasileira, que quer exercer aquele seu micropoder sobre outra pessoa, quer exercer uma pequena repressão sobre outra pessoa, eu autorizo, o presidente te autoriza a fazer isso. Eu autorizo porque eu estou aqui dando um jeito de tirar as ONGs que te impedem de fazer isso, tirar as instituições administrativas que te impedem de fazer isso, inclusive desconstruindo a linguagem que te impede ou te inibe em algum lugar de fazer isso. Então, eu acho que nesse lugar acho que a gente se encontrou muito, e aí eu vou passar a bola agora para a Heloísa um pouquinho. A escritora e historiadora Heloísa Stalin assume a conversa. Eu acho que é isso mesmo que Newton e o Miguel falaram, e eu acrescentaria 3 coisas, talvez. Uma, que no meu caso, o ponto inicial era o profundo desacerto que eu via, o que é que está acontecendo com a sociedade brasileira, né? Por quê? Evidentemente, nada disso pode ser possível se não houver... o governo não faz nada sozinho, né? Então, o que me preocupa, né, e que me colocou para mim as questões que eu discuti com eles, tinha esse pressuposto. Quer dizer, o que aconteceu? Que tipo de processo, né, de degradação aconteceu na sociedade brasileira para que esse tipo de linguagem possa funcionar? E a segunda coisa era pensar que nós estávamos vivendo. Eu acho que a história só é previsível mesmo depois que ela acaba, né? E historiador só prevê o passado. Mas tem uma coisa que é importante, que é a quantidade de elementos, né? Vários elementos são inéditos na história do Brasil, né? Não há referência no passado que nos tranquilize diante do grau de degradação a partir de dentro, né? Até hoje, a história da democracia no Brasil, ela sempre a democracia sempre foi derrubada à força de golpes de Estado, né? O que aconteceu no Brasil e continua acontecendo é diferente, né? É um presidente eleito democraticamente que atua sistematicamente contra a democracia para destruí-la. Quer dizer, a minha hipótese é que o alvo dessa destruição, o alvo principal dessa destruição é a democracia, né? Então, a outra coisa que é inédita para que algo emerja no lugar dela, né? A outra coisa, então,
de dentro, um presidente democraticamente eleito, cuja ação é destruir a democracia no país por dentro, né? A outra coisa, por que a sociedade assiste a isso, né? E o que é que faz com que uma fatia larga dessa sociedade apoie esse tipo de ação 3 anos e meio, né? Quando a gente estava... 2 anos e meio, né? Quando a gente estava terminando o livro, comemorou-se os 100 anos do governo Bolsonaro, como ele disse, e aí é assustador você pensar a disposição de parte dessa sociedade para se mobilizar a favor desse governo. Isso também não me parece que tem referência na história, né? A maneira como algo se degradou na sociedade brasileira. E a terceira coisa, que essa eu não soube responder, mas que tem me preocupado, é que os alvos, eu respondi eu tentei responder em parte. Eu respondi em parte, assim, bem arrogante, né? Eu tentei. Mas tem uma coisa que é interessante de pensar, que é o tipo de estratégia que está sendo mobilizada na destruição, né? Aquilo que, até mesmo porque é mais fácil eu encontrar elementos no passado, então eu digo assim, o que ele está fazendo com a história é revisionismo. Não, ele precisa reescrever a história do Brasil, isso não tem nada de revisionismo, né? O que está sendo feito com a cultura brasileira, né, é porque a cultura brasileira, né, os artistas são transgressores? Não. É porque, se nós queremos nos imaginar como país, nós precisamos da imaginação cultural. É essencial que ela seja destruída, né? Então, não é uma coisa menor. É como se, quando eu leio no jornal, eu vejo as indicações dizendo isso. Não, isso é um revisionismo histórico. Não, isso é porque esses artistas, francamente... Não, isso é uma estratégia que precisa ser considerada como tal. Porque se eu perco... E reparem, nós estamos perdendo a imaginação cultural, né? E se eu perco a imaginação cultural, como é que eu me imagino? Uma mulher na plateia acena a cabeça em concordância com a fala de Heloísa. Então, esses elementos, quer dizer, no caso da história eu consigo ver, no caso da imaginação eu tinha vontade de pensar mais sobre isso e sobre outras coisas, mas esses procedimentos são inéditos, né? Nós podemos pensar que a ditadura militar ela fez uma grande apropriação da imaginação cultural brasileira, mas ela não destruiu essa imaginação. Ao contrário, né? Se vocês escutarem da musiquinha do Sesc Centenário da Independência, Dom Pedro I é Dom Pedro do Grito, aquilo ali é matador, tá? Nós podemos discutir francamente o conteúdo daquilo ali, mas a marchinha é muito boa, né? Então, aciona o gatilho para que eu me imagine. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é muito bom, né? É diferente de hoje. Então, tem uma série de elementos que eu acho que a gente precisa pensar como sendo inéditos na história, até mesmo para nos tirar da zona de conforto que a previsibilidade nos dá, né? Então, se eu digo, é assim, porque no passado foi assim, fica mais confortável. Então, eu sei como fazer, né? Então, foram esses os 2 movimentos. E aí, o terceiro foi tentar entender, bom, mas então isso que está acontecendo, se não tem precedente, como é que eu vou entender isso? E aí eu fui estudar a diferença, e acho que esse resultado pode ser bem discutido pelas pessoas, e talvez elas avaliarem se funciona, que nós não estamos lidando com um governo nem autoritário, no sentido que nós vimos lá na ditadura militar, nem com um governo conservador. É muito confortável para o Bolsonaro e a turma dele se colocarem como conservadores, porque isso lhes dá um lugar, inclusive, no campo político de disputa, né? Mas eles não têm nada de conservador, é reacionário. E aí eu fiquei pensando uma coisa que é o seguinte, bom, mas reacionário, desde o meu tempo de movimento estudantil, lembra, Nilton, que a gente falava, fulano é reaça, né? Era um adjetivo, tá?
Não era uma coisa... Né? Significa eu indicar... Sempre os outros, né? Sempre os outros. Não, nós dois nunca fomos. Você talvez um pouco mais... Conservador. Aquele negócio seu de movimento operário, lembra? Então, mas olha só, gente, uma coisa que me espanta. O reacionário, então, é a forma como até hoje nós usamos para dizer de alguém que está na extrema periferia da direita, né? Mas aí, quando eu fui estudar, fui perguntar para o passado, aí o passado responde, né? E aí você se dá conta de que, na verdade, é um movimento político, é uma forma, ele traz uma visão de mundo, cujo que está ancorada no final da Revolução Francesa, no Thermidor, atravessa o século XX com duas grandes ondas reacionárias, que eu tentei pontuar, e, no Brasil, o primeiro movimento reacionário é a tentativa de botar Dom Pedro de volta, que é um movimento que vai inclusive, trazer três revoltas, os motins, Caramuru, a revolta de Pinto Madeira e a própria da cabanagem em Pernambuco, e que é a ideia de trazer Dom Pedro de volta, restaurar Dom Pedro, é um movimento restaurador, com a intenção de que ele fosse do filho, que ele cuidasse do filho, e aí depois, certamente, daria-se um jeito para que ele retomasse o trono. Então, você tem um movimento político e ele é reacionário em dois sentidos. Ele é reacionário porque o reacionário tem duas âncoras, né? A primeira, é preciso voltar ao passado, perdemos algo no passado, e isso precisa ser restaurado, né? Então, quando a gente ouve esse Brasil que se perdeu no passado e que era bom, né? Essa utopia regressiva, é por isso que não é só reescrever, não é só negacionismo, né? E antes que eu entusiasme aqui, a outra característica do movimento reacionário, como movimento político, como visão de mundo, desde o Thermidor, se eu falar besteira, você não precisa me corrigir, você me chuta, tá? Desde o Thermidor, ele vai reagir, e ele vai reagir contra a democracia. O objetivo do reacionário é destruir a democracia. Não há nada na democracia que se sustente, não há nada na democracia que vale a pena. Então, a forma de ação política, destruir a democracia não é uma consequência, é o alvo principal da ação política. Então, eu tentei desenhar, numa ponta, o que eu via de novo, né, e a gente discutiu, e, na outra ponta, por que essa linguagem se dissemina na sociedade, não através da racionalidade, mas do que eu roubei, lógico, dos teóricos, os afetos tristes, né? O ressentimento, a nostalgia. Esses são os afetos tristes em torno dos quais essa linguagem circula. Então, foi um pouco... Eu falei direito isso aí? Super bonito. Tá. Continua. Não, então, foi um pouco isso, porque a minha angústia pessoal, digamos assim, ou a gente entende o que está acontecendo e consegue reagir a isso, ou nós vamos perder a esperança. Eu aprendi com o Newton, que roubou do Hobbes, que a esperança é a certeza incerta sobre um bem que virá. Então, se ela é incerta, é preciso que a gente compreenda o que está acontecendo, tenha as ferramentas para que a gente possa enfrentar, né? O historiador, um pouco, tem que servir para isso. Newton fala ao microfone. Eu vou usar da minha prerrogativa de coordenador dessa mesa para instigar. Quem é que elegeu você coordenador da mesa? O Afonso. Foi o Afonso. Não, isso foi um gesto tirânico. Bom, mas aí nós cobrando do Afonso, né? Não, mas eu quero instigar o Miguel a continuar falando, porque nesse processo todo... Aquele negócio daquela parte das fake news. Que Isso, exatamente. Ele é bom nisso. Porque eu acho que tem uma coisa da realidade que por isso que é o nosso olhar triplo, né? Há algo que instiga a pensar quais são os mecanismos que tornam possível ações dessa natureza, né? E eu acho que, né, filósofos têm uma mania um pouco de achar lá algum mecanismo do século XIX que parece que não sei o quê, né?
Mas o Miguel não é muito desse time, não. O Miguel gosta de coisa atual. Então, por isso que o texto dele chama Resiliência. Porque é uma coisa instigante, né? E eu vou falar aqui uma coisa bem boba, bem banal. É que, normalmente, se nós pegarmos a ciência política mais tradicional, atual, ela vai fazer uma série de gráficos, não sei o quê, para mostrar que, né, um governante com desempenho ruim, primeiro na economia, na saúde, nos transportes e coisa do gênero, ele vai fracassar em 1 ano. E está liquidado. Bom, mas nós estamos diante de uma história recente em que um governante, né, conseguiu uma proeza que é não ter feito até agora nenhuma obra importante em qualquer campo, cultural, artístico, da saúde. Na saúde foi uma tragédia total. A economia é uma tragédia total. Eu estou apenas reproduzindo, claro, palavras do senso comum mesmo. Eu estou, né, de fato, eu estou falando palavras do senso comum por isso. Mas, assim, bom, mas seja como for, um cientista político tradicional de hoje diria que não, isso não existe. Não existe esse caso, né, digamos assim, na ciência política, por exemplo, de talho norte-americano. E, no entanto, ele está existindo na história. Esse que é o desafio. Quando o Miguel fala, eu queria que eu ouvi-lo mais, quer dizer, mas que diabo faz com que alguém que erra tudo continue, né, capturando a atenção de 30% da população? Porque só para entrar um pouquinho no meu texto antes de passar para o Miguel, se nós olharmos, né, e foi meu papel de tentar olhar para o passado, aí conceitualmente, não para dizer que nós estamos vivendo no Brasil hoje um regime fascista, porque nós não estamos vivendo um regime fascista italiano de 100 anos atrás. Isso não é uma boa operação mental, né? Para mim, pelo menos, e foi o que a gente conversou muito, a gente retorna ao passado para ajudar a pensar o presente. Então, assim, Brasil tem hoje um regime fascista? Não tem um regime fascista. Agora, há traços do fascismo italiano que nos ensina, que nos dá pistas. Uma das pistas possíveis é que, se nós pensarmos tanto no fascismo italiano, com a ideia de um Estado corporativo, com as leis do trabalho, quanto mesmo no regime nazista, né, que ajudou, digamos assim, ainda que não seja totalmente verdadeiro, e nós hoje sabemos que não era, mas que deu o sentimento de que a Alemanha se recuperava de uma década terrível na economia. Ora, nada disso nós temos aqui. O Brasil não se recuperou coisa alguma. Na pandemia nós tivemos, né, uma catástrofe de gestão e, no entanto, né, as pesquisas atuais, de hoje, né, praticamente, não sei se saiu alguma hoje não, mas enfim, as pesquisas normais dizem, né, o governo é resiliente. Eu queria passar a bola para o Miguel, porque há algo aqui que eu acho que a gente tem que percustrar no presente. Algo que é o presente que tem nos dizer. Porque se a gente olha, né, aí no passado, né, nesses dois faróis, né, do fascismo italiano e do nazismo, nenhum dos dois regimes sobreviveu a uma catástrofe de gestão da coisa pública dessa natureza, em que a população é penalizada continuamente. Nós vamos ter no nazismo uma experiência dessa e no fascismo com a guerra, né? Mas isso é uma experiência limítrofe, né? E apenas lembrando que ainda na guerra, né, o apoio, por exemplo, da população, sobretudo alemã, a Hitler, já no final da guerra ainda mantinha, né, traços expressivos, mas nós estamos falando de um contexto de uma conflagração mundial, que é incomparável, né, historicamente com, né, o que nossa realidade brasileira. Então eu queria passar a bola para o Miguel. Obrigado. Não, para ser totalmente justo com o Bolsonaro, ele recentemente ampliou a BR-301 de 6 quilômetros, então alguma coisa ele fez. É alguma coisa. Não, mas eles inauguram, é muito engraçado, né, que o Tarcísio, ele inaugura as obras que são sempre um trechinho assim, de uma rodovia que estava por completar, eles inauguram, vai o Nelson Piquet, assim, é uma coisa assim, impressionante. Um homem na plateia captura o momento com a câmera do celular. Mas, enfim, não, isso é realmente é um grande mistério. Eu acho que isso é uma diferença do Bolsonaro. A gente tende a comparar o Bolsonaro a outras figuras de extrema-direita no mundo, que, por melhor palavra, costumam chamar de populistas de direita, que não acho que seja exatamente o melhor término para
para poder identificar esse tipo de fenômeno que está acontecendo no mundo, mas é sempre essa turma, né? O Erdogan na Turquia, o Putin na Rússia, o Orbán na Hungria, os poloneses, enfim, o Modi na Índia, o Trump nos Estados Unidos, que graças a Deus não está mais. Mas o fato é que todas essas administrações, todas elas, o Modi é um supremacista, é uma coisa horrorosa, mas existe entrega de política pública no governo dele. Quer dizer, a Índia, um dos planos, né, do sistema, a Índia tem um problema gravíssimo de sistema de saúde, de falta de acesso à saúde, então muito longe de ter um SUS lá, e o Modi é o primeiro-ministro a tentar enfrentar esse problema, por exemplo. Então, é compreensível que uma parte da população da Índia considere Modi um bom governante. O Orbán tem um governo cheio de tecnocratas e consegue entregar, apesar do antissemitismo dele, apesar da xenofobia, do racismo dele, ele consegue também entregar coisas. O Putin também consegue entregar coisas. Agora, o que acontece com o Bolsonaro, que não entrega nada, e ainda assim ele consegue ter uma popularidade tão alta, né? Se a gente for pensar em 2020, o ano mais mortífero da história do Brasil até aquele momento, porque em 2021, se eu não me engano, foram mais pessoas mortas do que 2020, mas o Bolsonaro terminou aquele ano com uma popularidade recorde. Aí você vai dizer, não, mas aí é o auxílio emergencial. Não, certamente contribuiu para diminuir a rejeição ao Bolsonaro. Mas será que é só isso que explica? É só porque as pessoas receberam auxílio emergencial que, de fato, elas têm essa aprovação do presidente? Quer dizer, então tem um mistério a ser respondido, que é o Bolsonaro pode matar uma pessoa na rua na frente de todo mundo, que ele vai continuar tendo 20% da população absolutamente apaixonada por ele. O que configura uma nova relação entre representante e representado, em que não é mais o representante que eu elejo porque ele representa os meus interesses, por piores que sejam meus interesses, né? Ou por mais vis sejam meus interesses. Eu estou votando naquela pessoa com quem eu concordo, né? Eu acho que tem uma relação aí totalmente nova que tem que ser explorada, e acho que os mecanismos que a gente tem na ciência política hoje em dia não nos permitem entender isso, porque é incompreensível o Bolsonaro. Não há absolutamente nada de bom no governo dele. É muito impressionante isso. Assim, numa boa, eu não até fazendo um esforço, tentando ser o mais compreensível possível, mas eu não consigo ver nada. As poucas boas coisas ou supostamente boas conquistas dele, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, que não necessariamente são boas, mas que seriam, digamos assim, conquistas do governo dele, para um certo eleitorado mais liberal, mas também não foi ele, foi a Câmara de Deputados que conseguiu. Então, quer dizer, o governo dele não tem nada a mostrar. Ele é um governo vazio de técnicos, não tem nenhum técnico que trabalhe nesse governo, e não acho nem que seja falta de vontade de técnico, não falta técnico de extrema-direita no Brasil. Tem muita gente qualificada de extrema-direita, mas ele não atrai as pessoas qualificadas de extrema-direita. Ele realmente conseguiu fazer um governo que não tem... Então, como é que a gente consegue explicar isso? E eu acho que tem duas hipóteses que eu levanto no capítulo. Uma delas é... o Bolsonaro, a sociabilidade das redes sociais, o fato da gente passar mais tempo nas redes sociais, o brasileiro, o indiano, o indonésio, são algumas das populações que mais tempo passam, mais horas dedicam às redes sociais no mundo, né? Então a gente está muito mais conectado. Filipinas também, só países com lideranças bacanas. Porque também tem do Teste que a gente esquece, que é um pouquinho melhor que o Bolsonaro, mas é do nível do Bolsonaro. Mas então a gente tem... Então essa sociabilidade das redes sociais, em algum lugar, ela muda a nossa forma de nos relacionar uns com os outros, né? Ela muda a nossa forma de produzir, a nossa forma de nos informar, mas também a forma de se conectar uns com os outros. E a rede social, ela permite essa coisa extraordinária que tanto o Newton quanto eu chamamos de império da opinião, né, nos nossos capítulos. Que é um pouco... Todo tipo de discurso na rede social se torna opinião. E a partir do momento que ele se torna opinião, ele é absolutamente igual, porque todas as opiniões se equivalem. A minha opinião não é melhor do que a opinião de ninguém, né? Mas agora, um trabalho, uma pesquisa acadêmica não equivale a uma opinião, é um outro registro discursivo. E o que a gente vê na sociabilidade das redes é que você rapidamente vai para uma guerra de posicionamento de opiniões diferentes. A minha opinião vale tanto com a tua. Você pode ser uma pessoa formada, um doutor
especialista em climatologia, mas a minha opinião sobre mudanças climáticas vai ler tanto quanto a opinião do pesquisador que de fato pesquisa o tema. E eu acho que isso contribui muito, essa abolição da autoridade, essa destruição das figuras de autoridade, contribui muito para gerar esse tipo de sociabilidade mediada pura e simplesmente por opiniões superficiais. E o Bolsonaro surfa muito bem as opiniões, porque ele tem uma opinião sobre tudo, o Bolsonaro. Ele está sempre emitindo alguma opinião sobre tudo. Ele é médico, ele é farmacêutico, ele é cientista político, ele é tudo, né? Ele é comentarista de futebol, torce para 150 times de futebol diferentes. Uma mulher na plateia ri da fala de Miguel. Futebol, às vezes você nem identifica a camisa que ele está usando. Então, eu acho que ele tem... ele consegue jogar muito bem nessa linguagem. Então, acho que a coisa de você se identificar com a opinião daquela pessoa, eu acho que isso contribui muito para a força do Bolsonaro, né? É uma relação que se dá, não é uma relação de representante representado, é muito mais uma relação de perfil que gosta de outro perfil de rede social. A segunda hipótese que eu exploro é a questão mais teológica mesmo. O Bolsonaro, a gente fala da importância do voto evangélico no Bolsonaro, e o voto evangélico foi importantíssimo no Bolsonaro, mas tem algo a mais aí. O Bolsonaro, não é só que o Bolsonaro beneficia algumas igrejas específicas, porque isso vários governos fizeram, né? Não é porque ele, enfim, entrega o Ministério da Educação na mão deles, isso contribui certamente, mas não, a relação do Bolsonaro com o mundo evangélico ela é muito mais profunda. O Bolsonaro a referência que a Heloísa fez agora sobre os 1000 anos do governo dele não é à toa. Eram os 1000 dias, mas ele chamou de 1000 anos. Porque 1000 anos é simbólico para quem é cristão. São os 1000 anos, é o milenarismo. São os 1000 anos do Apocalipse. Ele não fala isso por acaso, ele falou de propósito. A imprensa foi falar, idiota, fala 1000 anos e não 1000 dias. Mas é 1000 anos que ele está se referindo. Porque ele está se referindo a uma batalha que é de outro mundo. Ele tá, por exemplo, vamos pegar a resposta dele à pandemia. A gente pode ter um olhar científico sobre a resposta à pandemia e o Bolsonaro, tudo que a ciência recomenda, o Bolsonaro fez o contrário. Se você pega uma leitura, uma certa interpretação do Apocalipse, o Apocalipse tem um momento que diz... O Apocalipse é um livro muito complicado, os católicos, por exemplo, não gostam do Apocalipse, fingem que não é nenhum livro parte da Bíblia, né? O Vaticano não gosta do Apocalipse, que é um livro muito complicado, que dá margem a muitos tipos de interpretação. Mas se você pega no Apocalipse, tem um momento que falam que a humanidade inteira diz se contrapor à besta, mas usa o signo da besta e carrega o signo da besta por todos os lugares. Você teve vários pastores evangélicos durante a pandemia que diziam que a máscara era o sinal da besta. Então, quer dizer, quando o Bolsonaro se recusa a usar máscara, ele não está só se recusando, ele não está só sendo negacionista, ele está atribuindo, ou pelo menos enredando o tipo de ação dele num discurso de ordem quase metafísico. E são várias dessas ações que são possíveis. É uma hipótese, de novo. Eu estou colocando isso como uma hipótese. Eu não vou achar que essa hipótese explica tudo no Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é uma figura complexa e ele... mas isso é uma das lentes de leituras que eu acho que a gente tem que ter. Porque entre Bolsonaro e Lula, eu não tenho dúvida que o Lula é muito mais cristão que o Bolsonaro. O Lula nasceu dentro da igreja católica. O Bolsonaro a gente nem sabe qual é a religião dele. Ele fala que ele é católico, às vezes ele fala que ele é evangélico, ele gosta de ouvir o culto do Silas Malafaia, daqui a pouco ele gosta de outro culto. Ele é totalmente... Ele não tem uma pessoa religiosa, tem... você segue uma denominação específica. O Bolsonaro não segue, é totalmente... Né? Mas não interessa, porque a forma de ação dele, ele entendeu que ele reveste de maneira quase bíblica o formato de ação dele. Né? E tudo, né? Sempre que ele chega né? Você analisa os vídeos dele em culto, por exemplo, ele sempre agradece a primeira coisa que ele está vivo. Então, essa coisa messiânica dele, e dele estar vivo ser, na verdade, uma escolha de Deus que interveio por ele, porque ele é o escolhido, no fundo, para converter esse rebanho todo, é muito forte. Então, acho que são elementos do gesto do Bolsonaro que, se a gente não entender, a gente não vai entender toda a complexidade do personagem. Tem só completar uma coisa que você falou aí, que a gente descobriu, lembra?
que, na hora que a gente estava escrevendo, teve os 1000 dias. Né? E aí saiu a página da SECOM. Né? Entrou no ar a página da SECOM, os 1000 dias de um governo, as realizações de um governo. Saiu assim, tá aqui, nós achamos. Tem um pesquisador ótimo no República, que é o Francis, que achou as fontes. Então, porque a página saiu do ar em seguida. Ela entra no ar, os 1000 dias, as realizações dos 1000 dias, e ela está em branco. Tá? Ela sai do ar, né? Em seguida, não dá muito tempo, não tem uma repercussão, porque ela entra e sai, 4, 5 horas depois. A Folha conseguiu pegar e fazer a matéria para a gente ter a referência de que aquilo existe, né? Mas ela está em branco, então ela só aparece aquelas letras que você faz de tipografia para fazer o livro, né? E pronto. O que é muito exemplar. O jornal o Globo fez uma pesquisa grande, que eu acompanhei, para ver quais seriam as realizações dos 1000 dias. E eles encontraram a crise. Né? Eles não encontraram nada, se vocês pegarem o encarte do Globo, não tem uma realização, como a gente estava pensando, mas tem um padrão de continuidade de crise. Né? O Bolsonaro produziu X crises por mês. Né? E isso significa uma forma de ação política. E nós puxamos a discussão para pensar, olha, não é à toa que nós estamos trabalhando, que essa estratégia tem a ver com a crise. Né? Então, esse era um lado. Quer dizer, na hora que sai a página da SECOM, né, eu acho que confirma o ponto que você está levantando. E a outra coisa que foi importante para nós, eu acho, no livro, e que eu acho que é uma novidade, foi a tentativa de escrever um livro igual nós estamos fazendo aqui, né? Conversando. Então, tem hora que eu falo, não, Miguel disse isso. Então, não ficaram 3 ensaios soltos, né? E eu acho que essa foi a proeza do Otávio, do editor, que falou assim, não, vamos tentar traduzir, exprimir no livro, dentro do possível, que vocês estão pensando juntos. Né? E isso foi muito bom, foi difícil de fazer, né? Para, inclusive, não ficar aquela coisa artificial, sabe? Olha, então veja aqui. Mas a gente acho que, em alguns momentos, ficou muito legal, né? E traz essa preocupação, quer dizer, de como que nós estávamos pensando diante da conjuntura e buscando as ferramentas para extrair dessa conjuntura. Sim. Bom, então nós vamos agora passar a palavra para vocês. Né? Quem quiser fazer a pergunta, só lembrando, puxando a brasa para a filosofia, que o primeiro filósofo que se preocupou de uma sociedade totalmente dominada, que pudesse ser totalmente dominada pela opinião, foi Platão. Então, a filosofia começou cedo, né, nessa reflexão. Mas isso é só para passar... Isso não está, né, no livro, tá, gente? Vocês podem isso ler. Isso é uma brincadeira, claro. Isso é só uma brincadeira para passar, né, para vocês, para ficarem livres. Nós estamos gravando. Quem não quiser aparecer, é só me falar que a gente não coloca, tá? Só pedindo autorização para vocês, tá bom? Quem quer Eu não envergonhei o senhor, não, né? Heloísa se dirige a um participante da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? A produtora do Sempre um Papo, Tereza, cede o espaço para perguntas. Boa noite. Meu nome é Modesto, sou professor de Física e Matemática. Pegando um gancho... Um senhor da plateia se dirige aos convidados. Ele é um homem branco, de cabelos grisalhos, vestindo uma blusa social roxa. Todos nós queremos uma solução construtiva no macro. Me parece que aí é que está toda a falha humana. E já vem lá de trás. Marco Aurélio fala que foi um imperador, aquela coisa toda, e fala de uma forma muito acertada. Nada é mais apropriado para a gente do que aquilo que a gente está vivendo, em qualquer momento. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu já ouvi também dos pesquisadores, escritores, que todos os movimentos têm produzido um resultado avesso
aquilo que nós esperamos. Isso tem acontecido. E a outra coisa é que o construtivismo ele passa longe de soluções de maná caindo em cima das folhas, ele passa pelo construtivismo micro. E esse somatório matemático de integral lá de Newton é que parece ser o viés correto. E aí nós teríamos que partir desses pontos. Chegarmos à nossa essência, vermos quem nós somos, e cada ato nosso, cada atitude, cada postura, como vocês estão fazendo, que seja uma semente. Eu não vejo outra maneira, não, é só isso. Muito obrigado pelos comentários do senhor, né, que é sempre importante para a gente, né, quando estamos juntos. Então, mais alguém gostaria de perguntar? Um homem da plateia assume o microfone. Ele é um homem branco, de cabelos grisalhos, que usa óculos. Ele veste uma camisa social de botões na cor preta. Esse governo que nós temos não pode ser consequência, é consequência de um governo anterior que teve erros, assim, é tudo consequência. Então, eu queria colocar isso. Se tem esse governo que nós temos atualmente, foi um erro de consequência de governos anteriores, assim como está sendo a história, sem consequência. Né? É isso. Tá, bom, eu acho que a gente tem que talvez pensar nisso que o senhor está falando. É claro que a história ela permite e deve nos levar a pensar redes causais, né? Porque nenhum acontecimento pode acontecer no vazio. Então, necessariamente, ele carrega, né, o passado por seu interior. Agora, ao mesmo tempo, né, o que talvez seja mais importante, às vezes mais difícil, é reconhecer a originalidade quando ela se apresenta no presente. Porque, é claro, não existe presente no vazio. Né? Ele tem sempre um lastro e a ação humana que foi anterior a ela, de alguma maneira, maior ou menor, tanto faz, né, influencia e conduz e produz, né, o resultado do presente. No caso brasileiro, é claro que, né, há algo da história política brasileira que nós podemos situar nos últimos 10 anos, e alguns aspectos a gente pode situar nos últimos 100 anos. Né? Quer dizer, quando a gente inaugura uma república, né, já cheio de problemas, né, os historiadores, né, que me perdoem, mas alguns um golpe de Estado que inaugura uma república. Né? Então, o senhor está certo. Agora, eu acho que o grande desafio e do desafio do momento presente é identificar a originalidade do que a gente está vivendo. E entre nós três, né, além dessa ideia de de que há algo que, digamos assim, que apenas foca a destruição, nós também reconhecemos, e nós reconhecemos a dificuldade de pensar isso, que é a originalidade dessa experiência. É uma experiência que nós não podemos contar nem mesmo na história brasileira. Por isso que a gente tem que recorrer a, digamos assim, o senhor tem toda a razão, a uma maior latitude de tempo. Por isso eu voltei lá no fascismo italiano, para que eu possa ter ferramentas que não vão responder todas as minhas questões, mas que nos ajudam pelo menos a começar a responder essas questões. Né? Começar a entender o que pode ser um governo, ou pode ser uma prática política que não tem no seu horizonte a construção do que quer que seja. Então eu acho que a gente tem sempre que fazer esse balanço entre o que o senhor disse, o leito no qual nós agimos, nós humanos, ao longo da história, e o fato de que nós também somos seres que criamos. E essa criação que nós fazemos juntos é que nós chamamos de história. Deixa eu dar um palpite na sua conversa, posso? Vai, claro. Por conta da questão que ele levantou. Tem um segundo ponto que talvez valha a pena a gente perseguir, que é pensar o que acontece nesse processo, para além daquilo que nós estamos identificando, e que eu concordo com o senhor, que são, eu tenho um conjunto de políticas danosas ou equivocadas dos governos anteriores, e isso traz consequências para a forma de ação da sociedade, concordo. Mas tem uma coisa na sociedade que a gente tem que observar, que é algo se degradou nessa sociedade
a ponto de nós perdermos os nossos laços de pertencimento social. Repare, e isso traz, a pandemia mostra isso, né? Como é que se degrada elementos que nos reuniam em comunidade. Então, e nós paramos de praticar esses laços de solidariedade ou de pertencimento e passamos a viver as nossas experiências, inclusive ruins, num momento de instabilidade, num momento de crise econômica, num momento não tranquilo da nossa história, por essa série de fatores, individualmente, ou no espaço muito pequeno da igreja e da família. Então, eu passei a viver a desigualdade, por exemplo, individualmente. Isso tem consequência, porque uma coisa era, lá no meu tempo de movimento estudantil, ir para ou de professora da UFMG, quando, na década de 80, por exemplo, ou 90, quando você fazia uma grande reunião com a associação, os professores discutiam, brigavam, debatiam, concordavam, discordavam, e nós tínhamos a experiência de como é que nós estávamos vivendo aquilo que nós estávamos entendendo como a desigualdade, como as perdas, e como é que nós vamos agir para enfrentar isso. Essa degradação produziu o esvaziamento disso, né? Então, ao invés de uma comunidade, é como se nós fôssemos um agrupamento de pessoas vorazes, egoístas e voltadas para o seu interesse imediato. Esse é o caldo do ressentimento, né? Uma sociedade como a nossa, que tem um traço hierárquico, né, de privilégio, por quê? Porque vem lá da escravidão. Né? Quando Joaquim Nabuco diz, no século XIX, que a nossa sociedade se fundou numa única estrutura, que é a escravidão. Tá? E aí, diante disso, ela criou um verniz civilizatório, e essa é a nossa ficção engenhosa de nação. Na hora que esse verniz é verniz, então é uma epiderme, ele diz, é uma epiderme civilizatória. Na hora que ela se rompe, emerge esse fundo recessivo, que nós perdemos a capacidade de lidar com ele coletivamente, como comunidade. Estamos vivendo individualmente. Então, eu perdi. Meu filho não passou na federal, não é porque ele não estudou, é por causa da cota. Tá? E é por isso que é caldo de ressentimento. Entendeu? Eu projeto aquilo que eu perdi, eu projeto para o outro. É muito mais confortável. Pensa, não fui eu, não foi meu filho que não estudou. Meu filho é uma gracinha. Né? Ele não passou na federal porque tem cota na federal. Eu ouvi isso, né? Mais de uma festa. Né? É um exemplo, mas olha como é que o ressentimento... Aí eu começo a ouvir aquilo que o Miguel está falando, entendeu? Então, quando nós formos buscar as ferramentas, talvez, para que a gente possa pensar o que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos que buscar o processo, essa conjuntura alargada, que o senhor está chamando a atenção, a partir, talvez, de 2013, tá? Mas esse processo que rompeu, o que foi que rompeu com a nossa epiderme civilizatória? Talvez, eu tenho uma hipótese, de que quando a Constituinte de 88, ela fez uma aposta, a sociedade, né? A luta pela redemocratização do Brasil fez uma grande aposta na democracia, nas instituições democráticas e na prática democrática, voto, eleição, etc. E se esqueceu de fazer a aposta no fato de que a democracia também é um modo de vida em sociedade. E, portanto, uma sociedade cuja epiderme civilizatória, a democracia é só uma epiderme, nós perdemos 30 anos em que nós poderíamos ter feito um investimento para valer na formação de uma cultura democrática, sabe? Inclusive para que nós, brasileiros, e nós vamos saber que nós temos uma cultura democrática na hora que as pessoas começarem a ter orgulho de viver numa democracia. E a democracia ela não termina, então não existe democracia, estágio final da democracia ou democracia estável.
Democracia é algo que nós vamos construir, né? Mas esse processo, como cultura social, talvez ele é essencial para que a gente possa enfrentar as paixões tristes e para que a gente possa não se comportar como um agrupamento voraz, em que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Entendeu? Eu fico pensando isso, não sei se faz sentido. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer a... Oi, Guilherme. Esse é o Guilherme, ele é um professor de história formidável, gente. Pois é, muito obrigado, Luísa. Partindo de você, vai para o meu currículo. Então, eu queria agradecer, parabenizar, né, a exposição, a oportunidade da gente estar aqui refletindo sobre um tema que é tão assim, pertinente. Um homem na plateia faz a pergunta ao microfone. Ele é um homem branco, grisalho, que usa óculos. Eu queria trazer uma questão bem objetiva. Há um tempo atrás, o Bolsonaro ele tentou criar um partido, né, que era o Aliança Brasil. E a minha pergunta é a seguinte: na opinião de vocês, se ele tivesse conseguido definir esse partido, seria mais fácil ou não a destruição dos valores da nossa ordem democrática, ou não? Eu queria saber o que vocês pensam se ele tivesse um partido na mão, se isso seria mais fácil, essa destruição, como caminharia, né, essa destruição? Fala aí, Nilton, você sabe isso, essa parte você sabe. Deixou difícil para mim, né? Essa parte você sabe, essa parte você sabe. Obrigado, Guilherme, pela questão. É claro que assim, é muito difícil dizer qual teria sido, né? Mas eu acho que aí a gente pode pensar que grandes movimentos de extrema-direita normalmente se apoiaram sobre um mecanismo que é o partido. Quer dizer, esse é o modelo que nós dispomos para pensar a ocupação de um Estado. Há um outro modelo alternativo no autoritarismo, que é ocupar, né, digamos assim, os meandros da sociedade com a força, digamos que naturalmente tem capilaridade em um território, que são as Forças Armadas. Quer dizer, nós temos então duas possibilidades clássicas, que se nós pensarmos em Mussolini, enfim, não só, mas né, mesmo em casos que aí a gente, né, pode discutir, né, Miguel, com Franco na Espanha, mas normalmente você tem, digamos, uma estrutura de base que permite você, de forma capilar, se instalar numa determinada sociedade, né? Então, o fato de que o nosso atual presidente tenha fracassado na primeira tentativa de constituição de um partido mostra que ele, se ele deseja manter-se, digamos assim, nesse percurso, ele terá que se apoiar, no entanto, em outra estrutura. E no caso da América Latina, para a nossa infeliz longa tradição de presença das Forças Armadas na vida civil, né? Quer dizer, infelizmente, há uma possibilidade de que as Forças Armadas sejam usadas como esse instrumento de capilaridade. Eu não estou afirmando que elas serão usadas necessariamente. Isso seria irresponsável, porque eu estaria hipotecando o futuro, né? Mas, digamos, eu vejo como uma possibilidade. Por quê? Porque as outras forças que, digamos assim, disponíveis no combate político, nenhuma delas tem a capilaridade necessária, né, para se espraiar por uma sociedade. O partido, né, foi a forma moderna, né, de espalhar o domínio totalitário, no caso, para uma sociedade. Então, eu não estou apostando irresponsavelmente dizendo que isso vai acontecer, de forma alguma. Eu só estou tentando localizar possibilidades, né? E se nós pensarmos na origem, né, do atual presidente, no fato de que ele continuamente faz apelo a essa força, né, força aí no sentido amplo da palavra, né, eu acho que é uma possibilidade que resta no horizonte. Se ela vai ser mobilizada, se ele vai ser capaz de mobilizá-la com esse propósito, é a pergunta de $1 milhão e que será respondida, né, no curso dos acontecimentos
não tão futuros assim. Eu acho que nós estamos diante, né, Guilherme, digamos assim, essa pergunta ela está se tornando, a cada dia que passa, mais premente. Ela está sendo posta para nós brasileiros todos. Né? Porque, evidentemente, nós estamos num país, né, e a Heloísa está prometendo o livro. Sobre isso, você está prometendo sim. É que é justamente, a Heloísa fez já a pesquisa de base, quer dizer que nós temos uma longa tradição de golpes de Estado na América Latina, e ela, muitas, não todas, mas na maior parte das vezes, ou quase todas as vezes, veio acompanhada de um aporte dos segmentos militares. Isso pode se repetir, de novo, como possibilidade? Pode. Isso vai se repetir, eu não sei. Mas, infelizmente, é uma possibilidade inscrita na longa duração nossa, na nossa tradição, né, de convívio, e é uma possibilidade real, porque é uma força que tem capilaridade. Qual outra força tem tal capilaridade numa nação moderna? Posso fazer uma pergunta aqui? Eu entendi o que você falou, mas e a massa organizada que se manifesta, que vai para a rua, que se arma? E isso não tem a ver também? Veja bem, eu gostei da sua pergunta, porque você usou o termo que permite abordá-la. Massa organizada. A massa só se organiza, a massa ela é necessariamente amorfa. Né? Ela se organiza, tem várias formas de massa, mas é preciso que você tenha, né, digamos assim, um elemento catalisador, que não pode ser um líder, pode ser uma negatividade, aqui eu estou copiando Freud, né, mas é preciso que haja um elemento catalisador. Mas o líder tem. Não, o líder totalmente, claro, exatamente. Uma massa se organiza em torno de um líder. Né? E, no caso, é possível, sim, que um líder carismático seja capaz de se utilizar continuamente da mobilização de massas. Agora, para a duração desse poder, é preciso, aí a importância da sua... É preciso que ele se organize como tal. Né? Porque o líder ele pode dar o primeiro passo, mas o passo seguinte de uma tomada de poder, né, no sentido amplo, é a organização desse poder. Ou seja, essa aposta de uma massa que se é mobilizada pelo líder carismático, ou por um princípio negativo que seja, né, você não consegue o movimento, a ideia do movimento, que é o grande fascínio, gente, que desde lá do começo do século XX é representar a ação na arena pública como um movimento. Né? E se a gente pega a história do fascismo italiano, é muito curioso, porque ele surge como um movimento, ele só se torna partido em 1921, e algum desses líderes iniciais, como Farinati, por exemplo, né, vai passar a vida inteira criticando o fato de que o fascismo tornara-se um partido. Né? Se, no entanto, a gente olha a história concreta do fascismo, né, foi porque ele se tornou um partido, voltando ao Guilherme, que ele pôde durar no poder. Porque, né? Então é interessante o que você falou, porque a massa ela é um instrumento muito favorável à conquista do poder. Né? Mas não necessariamente a dominação perene das forças sociais, porque... Bom, você faz uma manifestação hoje, outra amanhã, não tem, mas você não domina só desse jeito. Você até derruba um poder constituído, mas você não mantém um poder desse jeito. Como é que você mantém a conquista, exatamente, né, Maquiavel? Exatamente. Obrigado, Luísa. Bom, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Um homem na plateia se dirige aos convidados. Meu nome é Thales, eu sou advogado e quando a Heloísa falou dessas paixões tristes, eu me lembrei muito da questão do complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues. Eu acho que nós chegamos a um ponto seguinte, olha, tudo bem, nós somos isso mesmo, vira-latas, somos fracassados, não temos futuro, não temos perspectiva, nunca vamos ser os Estados Unidos, nunca vamos ser a China. Então, encontramos o nosso espelho do que é essa nossa mediocridade nessa figura trágica, né, que nós temos aqui hoje nos governando. Né? Esse é o primeiro aspecto que eu queria mencionar. O segundo, com relação às ferramentas que o Newton estava mencionando, primeiro, uma ferramenta que eu acho que nós deveríamos
analisar um pouco mais essa paixão com Putin. O que está por detrás disso? Especialmente nas questões do comportamento do Estado russo em relação aos modos de vida, né? O uso, sobretudo, da força da Igreja Ortodoxa lá na repressão a movimentos de orientação sexual que não são heteronormativos, né, segundo o padrão definido pelo Estado russo, né? E, no passado, eu acho que uma experiência muito interessante que eu não vejo quase ninguém comentar é do fascismo austríaco. O fascismo austríaco é muito relevante para nós, sobretudo, ainda mais agora no momento pré-eleitoral, na costura dos apoios empresariais. Porque foi no fascismo austríaco que uma figura muito importante que circula aí toda hora, que é o Ludwig von Mises, atuou. Ele fez parte do governo fascista austríaco, do Dollfuss, que foi assassinado pelos nazistas porque eles não chegaram ao paroxismo de combater, né, os judeus, mas o fascismo austríaco é muito interessante nessa nova articulação de não é um Estado que interfere na economia, né? É um Estado que reconhece o livre mercado. E o próprio Hayek, né, ele foi um pupilo do Ludwig nessa experiência do governo do Dollfuss. O Dollfuss é assassinado, o sucessor dele, o Schuschnigg, vai passar todo o período da guerra em campo de concentração, mas é uma experiência que praticamente ninguém observa, ninguém analisa, né? Então fica só essa discussão, é nazista? Não, não é nazista. É fascista do tipo Mussolini? Não, não é. E tem esse elemento aí de ferramenta que eu acho que está passando em branco aí, seria muito interessante que pudesse ser um pouco mais resgatado para estudo dessa questão. Você está sabendo desse fascismo austríaco aí? Porque eu não sei responder isso, não. Eu sabia que o Mises tivesse participado. Bom, na verdade, até Você sabe isso? Não me contou, é isso que eu estou entendendo? Está lá no livro. Eu cito o Chamaillou, que é um autor francês que tem estudado justamente, né, essa... Né, lembrou, né? Ele, na verdade, ele lembrou isso, né, que o senhor acabou de mencionar, que você tem que a gente tem uma confluência nesse momento entre uma doutrina fortemente marcada, digamos assim, pelo imaginário fascista e uma doutrina marcada por uma certa ideia do liberalismo. Isso acontece já lá no começo dos anos 30. Né? Então, essa confluência ela é curiosa, e eu agradeço muito a pergunta, porque ela está muito mais próxima de nós hoje do que nós poderíamos imaginar, porque Porque um autor como von Hayek, o que acontece? Né? Como ele, digamos assim, a corrente principal dele no começo dos anos 30, ela é derrotada politicamente, mas ela não é derrotada no plano das ideias, ela ressurge depois da guerra e ela permite, né, que nós tenhamos a conjunção na atualidade entre uma forma extrema, né, de liberalismo, que muitos chamam de neoliberalismo, que teria essa origem, né, lá no começo dos anos 30, e formas autoritárias, que é exatamente o que esse movimento conseguiu fazer e que nos escapa, né? Eu agradeço, eu cito, na verdade, no meu capítulo, eu falo disso, porque a gente escapa, porque os grandes modelos são tão imponentes, inclusive do ponto da bibliografia, né? Assim, os estudos do fascismo italiano, como do nazismo, então nem se fala, né? Porque essa sala aqui não consegue conter metade dos livros que existem, mas eu agradeço porque é exatamente isso. E eu recomendo, né, esse autor que eu cito lá no meu ensaio, que é o Chamaillou, que ele vai recuperar justamente isso, né, que é essa importância dessa herança que nos escapa, e que, no entanto, é uma herança decisiva para o momento atual. Que é triste, mas uma economia, digamos, que se baseia em princípios meramente liberais, ela não é contraditória com a forma autoritária de poder. O liberalismo clássico nunca admitiria isso. O problema é que nós não estamos falando do liberalismo clássico. Né? Quer dizer, o liberalismo clássico nunca admitiria que nós pudéssemos curto-circuitar a liberdade. O neoliberalismo não está nem aí para a liberdade nessa forma política. Ele pode, desde que a liberdade econômica
né? E aí, só para terminar, o Vanderlei Guilherme dos Santos, de boa memória, né, lembrou já no artigo antigo isso, quer dizer, o liberalismo econômico chegou cedo no Brasil, o liberalismo político é que não chegou. Isso nos predispôs a formas econômicas de exploração, né, de minorias, né, da escravatura, sem que nós tivéssemos, né, digamos assim, absorvido a parte política do liberalismo, né, e o grande, né, a grande marca que une, inclusive, o liberalismo ao republicanismo, que é a defesa da liberdade. Né? Então, obrigado pela questão. Acho que tem mais uma questão. Um participante da plateia faz a pergunta ao microfone. Ele é um homem branco, calvo, usando uma camisa azul e máscara de proteção. Boa noite. Eu sou o Raul. Boa noite, Raul. Desculpa qualquer coisa, não estou acostumado com esse tipo de evento assim. É uma área totalmente diferente da minha. Eu sou biólogo de formação, mas eu fiquei muito provocado que você falou uma frase, Heloísa, que assim, você fez 3 apontamentos, né? Em uma hora da sua fala, você falou que a questão que está matando a imaginação cultural, né? E aí eu fiquei pensando muito, não sei se do local onde eu falo, eu vivo aquela esperança que o Milton Santos põe nos pobres, assim, sabe? Da gente estar fazendo, tipo, eu vejo Exu ganhar o carnaval agora, vejo tanta coisa acontecendo, e a gente está morto, mas está vivo, fica nesse, sei lá, essa coisa estranha. E aí me provocou muito, eu queria saber por que você acha, essa seria a primeira pergunta mesmo, né? Da onde vem esse sentimento? Porque você fez um paralelo com a marchinha lá da ditadura, que eu não entendi bem, não sei muito, eu entendi por desconhecimento mesmo. E aí fiquei pensando, mas por que ela acha que está matando aí, né? E está matando de uma forma diferente, nunca antes vista, talvez, entendi por aí. Mas assumindo que isso é verdade, né? E meu amigo que fez a história lá na FMG, acho que ele teve aula com você, então, assumindo aí, né, essa mesa tão célebre, então assume isso como verdade, e aí vai na fala do outro colega aqui, que ele falou das redes, e aí eu fiquei pensando se também essa questão das redes sociais não é também um mecanismo de matar essa nossa imaginação cultural, de matar essa... porque eu estava ouvindo também um livro acho que é Sapiens, que chama, eu ouço ele, né? Estava vindo de carro lá de Sagarana, lá do sertão dos Gerais, aí eu coloquei. E o ruim é que só tinham 6 capítulos, então não terminei o livro. Mas um dos capítulos que ele vai falando da evolução do Homo sapiens, e, né, do sapiens em geral, ele fala dessa questão de quando dessa virada da cultura, da gente imaginar, né, da gente pensar deuses e pensar pactos que seria impossível mais que 150 pessoas juntas. A fofoca segura até 150 pessoas. Depois disso, a gente precisa de outras elaborações. E aí, nesse local, quando a gente começa a elaborar a partir das redes, ela como um mecanismo mesmo de matar esse imaginário, porque a gente está passando por um outro momento, de pensar agora dentro das redes sociais. Isso, tipo, Elon Musk compra ontem o Twitter e fica nesse local, né? Assim, as redes têm tido um papel determinante na política e na democracia, né? E se isso, quando ele traz o dado lá, né, dos países emergentes, que a gente fica muito no celular, e quando eu vou em Sagarana e meu cunhado tira o leite da vaca e depois está assim, né? E a gente passa muito tempo lá vendo essa coisa que é nova, se isso não é um mecanismo de se matar essa imaginação cultural, se poderia ser um mecanismo, mas talvez mais do que isso também. E aí o biólogo falando, sei lá, tentando talvez, não sei se determinista ou o que é, mas assim, pensar que também já tem muita coisa falando dessa tela afetando mesmo o nosso neurodesenvolvimento. E que isso tem uma série de efeitos fisiológicos, neurofisiológicos, e isso fica cada vez mais evidente. Existe um princípio da precaução nos países europeus onde eles salvaguardam, né, as crianças, tem uma série de leis, mas que aqui, né, no terceiro mundo, né, na periferia, ou nesses locais artificiais que se criam, a gente não tem essa segurança. E aí a segunda pergunta seria nesse sentido, se vocês chegaram a dialogar sobre isso, e se, porque vocês falaram que escreveram, né, conversando um pouco mais, e se nessa morte dessa imaginação cultural, você acha que tem qualquer caldo aí, se vocês chegaram a conversar sobre isso? Não, sobre a imaginação, eu acho que é uma questão que começou a me perturbar, a me incomodar a partir do momento que nós estávamos trabalhando. Eu não sei formular isso como eu saberia formular para a questão do reacionarismo. Mas
Os elementos que eu estou em volta deles é você pensar que, para que nós possamos nos entender como brasileiros, para que a gente forme essa comunidade e não esse conglomerado de pessoas vorazes, para que a gente restaure, renasça, né, o princípio os princípios da solidariedade, do pertencimento, nós temos que nos imaginar, né? A cultura brasileira, nas suas diferentes manifestações, ela foi o tempo todo essencial para que nós construíssemos, inclusive, as diversas imaginações, né? Ela é múltipla e ela produz não só essa construção, mas, se você pega a canção popular, por exemplo, você tem um pensamento sobre o Brasil, né? Então, como é que nós podemos pensar o Brasil? Como é que nós podemos nos entender? Como é que nós podemos pensar elementos da nossa história? E aí você começa a se reconhecer ou se desconhecer, e, portanto, você tem que intervir nesse lugar, entendeu? Na hora que esse lugar começa a ser destruído, seja por asfixia, né? Asfixia, inclusive financeira, né? Seja porque ele é degradado, uma característica muito importante que eu acho do processo de destruição que nós estamos vivendo é como que são escolhidos para os órgãos para comandar as políticas do país aquilo que a Hannah Arendt chamou, a tradução não é muito boa para nós, mas que é aquela camada, ela chama de ralé, tá? É aquele que não é no sentido econômico, mas é no sentido político e existencial. Em qualquer área profissional, você tem ali um resíduo de pessoas que não vão, que são medíocres, né? E que cultivam, inclusive, o seu ressentimento em função disso. São essas pessoas que são acionadas para comandar os órgãos, elas são contra os órgãos que elas comandam. Entendeu? Então, a destruição é dupla. Quer dizer, quando a Hannah discute a importância da ralé para esse tipo de ação de destruição, você fala assim, pô, ela viu o Brasil, né? Porque basta pegar o Ministério da Educação, né? Mas pensa a cultura, pensa como, inclusive, se você pensar a Fundação Palmares, não precisamos pensar só na Secretaria de Cultura. Então, pensa como você tem personagens que são contra aquilo que eles comandam e eles estão ali com o objetivo de explodir o ressentimento porque não deu certo comigo, como é que vai dar com você, né? Então, você asfixia e destrói. Num país, num governo que depende, a cultura brasileira depende muito de que ela seja reconhecida, inclusive, pelo Estado. Ela não depende só de financiamento, ela depende desse reconhecimento, né? Então, essa é uma forma de eu destruir. A outra é degradar. Entendeu? O que aquele sujeito fez na Fundação Palmares, ele degradou a Fundação Palmares, né? E aí as pessoas olham para aquilo e não reconhecem aquele espaço como um espaço que vai acionar a sua imaginação e te permitir a comunidade imaginada, entendeu? Aquela manifestação. E a terceira é eu dizer que eu vou usar o recurso público para arma, né? Eu vou financiar, a Lei Rouanet está financiando livro de arma. Então, é uma estratégia, não é por acaso, né? Então, é nesse sentido que, se você elimina o que não impede que eu resista. O Exu, é o Exu, né? Então, tem a ver com a resistência, tá? Mas nós precisamos resistir, talvez, de uma forma um pouco adiante a essa, né? Talvez para que a gente possa dizer não. A sociedade precisa dizer não, né? Uma fatia da sociedade precisa dizer não. Mas eu concordo com você. Não, ainda temos escolha. E o Exu está nos dizendo isso quando ele desce na avenida em São Paulo, daquele jeito que ele desceu. Foi muito impressionante aquilo, né? Eu concordo com você. E não é por acaso que é o Exu. Mas veja que, por outro lado, o desastre é muito grande. Então, quando eu pensei, e eu disse que era inédito,
Porque quando eu penso na ditadura militar, ela não fez essa destruição, ela se apropriou. Então, ela pegou o mecanismo do recurso público lá, da cultura, escolheu um excelente compositor e falou com ele assim, vai lá e faz uma marchinha para exaltar a relação que nós queremos estabelecer com Pedro I. Entendeu? Então, ao contrário, tanto que, na hora que se eu cantar a marchinha aqui, o Nilton vai pegar a carona no refrão, entendeu? Porque e olha que não é Pedro pegar carona é difícil, porque eu não sei nada de música. Mas, né? Mas nessa eu sei. Você lembra você cantando ela para mim no telefone? Exatamente. Então, isso é muito impressionante. Quer dizer, não foi a destruição, foi a apropriação. É diferente, tá? Foi nesse sentido. Só uma coisa que eu queria dizer com relação à questão dos militares, eu acho que a universidade cometeu um grave erro que a gente também só vê agora, né? Que foi, nós estudamos muito os militares em função da ditadura militar. Quando veio a redemocratização e o processo de aparente consolidação da democracia, a universidade deixou os militares de lado, né? Aliás, a universidade e a política, o sistema político, porque também teria sido preciso fazer uma discussão nesse país, que eu acho que em algum momento nós vamos precisar fazer, que se país houver, para que serve Forças Armadas na democracia? Entendeu? E tem que chamar as Forças Armadas e fazer essa discussão e criar as condições para que ela se defina numa democracia. Não é mandando ninguém para o Haiti, que é um grande erro do governo Lula, né? Nós mandamos para o Haiti, para uma sociedade pobre e para repressão, para aprender a reprimir policialmente, que não é função das Forças Armadas, nós mandamos mais tropa do que na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? E a consequência, nós temos um livro formidável, que é o daquela historiadora e jornalista que é a Natália, Dano Colateral, sim, em que ela mostra exatamente como é que funciona a questão do Haiti e qual que é a consequência disso nas operações de lei e ordem, etc., etc. Então, a universidade precisa voltar a olhar, porque as Forças Armadas não são homogêneas. E nós não sabemos exatamente qual é a força desse governo lá, entendeu? Porque nós só ouvimos a reserva. A hora que um general da ativa disser alguma coisa, é mais preocupante, na minha opinião. Porque aí, um homem na plateia ouve com atenção a fala de Heloísa Starling. Mas o que nós estamos vendo é a reserva. E nós não temos mecanismos atuais, hoje, até onde eu consigo ver, para que a gente possa auferir qual é a heterogeneidade que está dentro dos quartéis. Tá? Então... O convidado, Nilton Binotto, assume novamente a palavra. Bom, chegamos então ao final desse papo, né? A gente, desejar aqui de público o pleno restabelecimento do Afonso, né? Agradecer muitíssimo a todas e todos que estiveram conosco essa noite, né? Nós vamos provavelmente passar um tempinho ali para quem desejar, né? Assinando os livros. Muito obrigado a todos e todas. Posso só lembrar a Hannah Arendt aqui? Pode. Tem uma coisa que a Hannah Arendt dizia, que era bom a gente lembrar, que é o seguinte, diante do mal, quem silencia diante do mal, ele não está só se omitindo, ele está contribuindo para propagar o mal na política. Então, talvez, como ainda temos escolhas para fazer, era bom a gente lembrar disso que a Hannah Arendt está dizendo. Não se silencia diante do mal. Tá? Bom, então, boa noite a todas e todos. Boa noite.